Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus seja louvado pela sua vida, aqui na nossa Diocese de Formosa, e também o ouvinte de outras localidades, que nos dá a alegria da sua audiência. Muito obrigado. Que esta sexta-feira, que nos faz recordar a paixão do Senhor, te ajude a viver a graça da intimidade com Cristo. Hoje, 1º de setembro, mês da Bíblia, primeira sexta-feira do mês, o nosso abraço a todos os membros e associados do Apostolado da Oração. Mês de setembro é um mês da Palavra de Deus. Como é importante para nós a Sagrada Escritura, pois ela vai nos guiando como norma de fé a nossa caminhada eclesial, a nossa caminhada de igreja, nossa caminhada cristã. Coloque a Bíblia em evidência na sua casa. Promova uma oração mais bíblica durante este mês, uma Lectio Divina. Você que tem as crianças, leia as histórias de Jesus com as crianças para que elas criem a familiaridade com a Sagrada Escritura e goste da Bíblia, pois o maior livro e o melhor livro de oração é a Sagrada Escritura, os Salmos. Ensine as crianças a decorar o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 66 da Bênção, o Salmo 120. São salmos pequenos e salmos muito bonitos que nós devemos criar o hábito de rezá-los e de ensiná-los às nossas crianças. O tema de hoje, impor as mãos. Eu creio que você já presenciou muitas vezes esse gesto de impor as mãos. Isso se dá para invocar, bendizer e consagrar. Um gesto que se usa com frequência nas celebrações litúrgicas é este, o gesto da imposição das mãos. É gesto que pertence à antiga tradição bíblica e retorna na celebração de vários sacramentos e sacramentais. No livro do Gênesis, conta-se que Jacó abençoa os netos Manassés e Efraim, filhos de José, impondo a mão sobre a cabeça deles. Gênesis 48:14 e Levítico 9:22 nos ensina o seguinte: Araão levantou as mãos em direção do povo e o abençoou. Moisés impõe as mãos sobre o seu sucessor Josué, e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. Deuteronômio 34:9. Nos evangelhos encontramos Jesus impondo as mãos sobre os doentes, sobre as crianças, sobre uma mulher que estava com um espírito que a tornava doente. Jesus impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou. Escreve o evangelista Lucas 13:13. O estilo de Jesus é assumido pelos seus apóstolos. Alguns exemplos. Depois da escolha dos 7 homens para servirem as viúvas de língua grega, eles são apresentados aos apóstolos que oram e impõem as mãos sobre eles. Atos 6:6. Em Atos dos Apóstolos, conta-se sobre um certo mago Simeão. Ele observou como os apóstolos faziam e viu que o Espírito era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Então disse: Dai também a mim este poder, disposto a pagar um bom preço. Pedro lhe respondeu: Que teu dinheiro vá contigo à perdição. Atos 8, 18, 20. Na igreja que estava em Antioquia, Paulo e Barnabé foram escolhidos para uma missão. Então todos jejuaram e oraram, impuseram as mãos sobre eles e os deixaram partir.
Atos 13, de 1 a 3. O apóstolo Paulo lembra ao discípulo Timóteo: não te descuide do carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos dos presbíteros. 1 Timóteo 4,14. E ainda, quero exortar-te a reaviver o carisma que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Esses textos são suficientes para compreender agora o sentido e o valor do gesto de impor as mãos, quando é realizado na celebração dos sacramentos. Na liturgia, a imposição das mãos encontra-se, antes de tudo, na celebração da Eucaristia, sobre o pão e o vinho, invocando sobre eles o Espírito Santo, e no final da missa, na bênção solene sobre a comunidade reunida. O sacerdote impõe as mãos. Na confirmação, pedindo os 7 dons sobre os crismandos. Na penitência, enquanto se diz a fórmula de absolvição, o sacerdote fica com a mão estendida sobre o penitente. Na unção dos enfermos, para pedir sobre os doentes a força do Senhor. Enfim, de maneira muito significativa, na ordenação de diáconos, presbíteros e bispos, em que o gesto é o principal, juntamente com as palavras que o bispo pronuncia em seguida na prece consecratória. A imposição das mãos pode até substituir no batismo a unção pré-batismal que é feita com o óleo dos catecúmenos. Impor as mãos, portanto, é gesto litúrgico fundamentado na tradição bíblica, que exprime visualmente os dons de Deus e a meditação eclesial. Esse gesto que Jesus passou para os seus apóstolos e às mãos deles é convite para tornarmos conscientes da dignidade das mãos, não só dos ministros ordenados, mas de todos. O Salmo 24:4 canta: somente quem tem mãos puras e inocente o coração pode subir a montanha do Senhor. Na tradição bíblica, com mãos puras e muito amor, os pais, enquanto abençoavam seus filhos, impunham as mãos em sinal da bênção divina. Manter esses hábitos e vivê-los com fé e ternura favorecerá que se conserve espiritualidade e valores capazes de vivificar laços de amor e união em nossas famílias. Que bonito! É um gesto extraordinário, o gesto da imposição das mãos. É um gesto bíblico que retrata uma profundidade orante, que está muito ligada à questão da bênção, do envio e da comunicação do Espírito Santo. É um gesto que nós vamos frequentemente vê-lo acontecer nas nossas celebrações. É um gesto apostólico, é um gesto que vem lá do início da igreja e que vai perdurar até a volta de Cristo. O bispo só pode ser válido pela imposição das mãos de um bispo sagrante principal e de 2 que auxilia como consagrantes. É a passagem do poder episcopal pela imposição das mãos, que é um gesto apostólico. É interessante que no texto aqui fala também desse gesto que os pais às vezes têm com seus filhos. A gente vê muitas mães colocar a mão na cabeça da criança que às vezes está amamentando e fazer suas orações. Nunca é demais orar. Nunca é demais abençoar. Que Deus nos ajude a viver essas graças maravilhosas que Deus comunicou à nossa Santa Igreja. A aclamação ao Santo Evangelho desse 1º de setembro
traz para nós o versículo 36 do capítulo 21 de Lucas. Palavra de Jesus: vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Nós somos convocados à oração constantemente. Orai e vigiai. Orar, estar na presença de Deus, conversar com Deus, enaltecer o nome de Deus e vigiar. A vigilância é esse cuidado que nós temos para conosco mesmos, no sentido de não cairmos nas tentações, nas garras do inimigo. O inimigo está aí, está solto, e a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo com a nossa vida para não cairmos na tentação. A oração é esta companhia que nós temos de Deus através do Espírito que ora em nós. Quando nós oramos com fé, a gente não ora sozinho. O Espírito de Deus ora em nós. O Espírito trabalha o nosso interior para que nós possamos construir continuadamente a nossa união da nossa alma com o Espírito de Deus. Essa realidade, ela é muito bela e não podemos esquecer de cultivar a amizade para com Deus. Isso é tudo na nossa vida. Que o bom Deus nos ajude a viver essa graça, a graça da oração, a graça da vigilância. Mais do que viver isso, a nossa casa, a nossa família precisa testemunhar esses gestos orantes, gestos de vigilância, sobretudo da parte das crianças, que precisam ver esses gestos nos adultos. A criança aprende as coisas, aprende a fazer aquilo que os adultos fazem. Oração, vigilância, essas prudências que nós vamos construindo dentro de nós são extremamente favoráveis ao crescimento, à maturidade sobremaneira dos nossos filhos. Como nós precisamos disso. Como esses tempos são difíceis, tempos de pouca espiritualidade, tempos de superficialidade. Nós precisamos também ter cuidado com muitas devoções. Tem gente que tem devoções demais e aquilo passa a ser uma coisa superficial. Não é bom ter tantas devoções. Firma numa devoção que te cura, que te fortaleça e seja sempre uma pessoa profunda. Não deixe o vazio tomar conta do seu coração ou a superficialidade. Assim seja. Amém. Senhor, que a Tua palavra encontre lugar no coração dos Teus filhos e filhas. Que a Tua palavra seja esta espada que cura, que corta as misérias de nossas vidas, de nossas almas. Abençoa, Senhor, o ouvinte deste programa que pede oração em favor das suas causas, das suas dificuldades. Toca, Senhor, o coração sofrido, angustiado, desanimado. Renova com o dom da fé, com o dom da esperança, com o dom da oração, o ouvinte que escuta o nosso programa e clama por paz, cura e misericórdia. Assim seja. Pela intercessão da Virgem dolorosa, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada sexta-feira no convívio com Jesus na cruz.